Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha, está começando mais um Saúde e Bem-Estar e adivinha, o programa está muito bom. O programa de hoje está muito bom, a gente vai falar sobre crise de pânico, a gente vai falar sobre a síndrome de pânico, ou crise de pânico, o que acontece quando essa crise aparece, tem como evitar, tem como tratar, por que ela acontece? Vamos saber mais sobre isso e a gente também vai falar sobre saúde e também ambientes de casa, os novos espaços, as novas construções, o que isso tem a ver com a nossa saúde, com a nossa qualidade de vida, com o nosso bem-estar. O programa está começando agora. Muito bem, nessa primeira parte do programa a gente vai falar sobre síndrome de pânico, a gente vai falar sobre crise de pânico, que atrapalha muito a qualidade de vida de milhares de pessoas em torno do mundo. Vamos saber mais sobre isso, a gente está recebendo aqui o Dr. Tiago Guimarães Machado, que é psiquiatra da Rede Mater Dei e também da Associação Mineira de Psiquiatria. Bem-vindo, Dr. Tiago, tudo bem? Tudo bem, Fernando, obrigado pelo convite. Muito obrigado pela sua presença aqui. Doutor, a gente estava logo aqui nesse bate-bola aqui inicial, eu estava falando, é crise ou síndrome de pânico? Vamos começar por aí, né? Quais são essas diferenças? Sim, tem uma diferença conceitual, né? A crise de pânico é o episódio agudo, é um surto abrupto, muito intenso, de um desconforto muito grande, que o paciente, né, que a pessoa sente, que atinge um pico em minutos e durante esse período ela passa a apresentar sintomas físicos e até cognitivos, né? Uma crise de pânico pode durar até cerca de 30 minutos, mais ou menos, e é bastante desconfortável. Quando essas crises passam a acontecer de maneira recorrente, trazendo aí prejuízos, né, como você disse, para a qualidade de vida da pessoa, fazendo com que a pessoa passe a sentir medo do medo de sentir o desconforto novamente. E isso faz com que ela também adote uma postura muito de esquiva, evitando assim se expor em situações em que ela teme sentir aquele desconforto de novo. Isso faz com que a qualidade de vida dela caia bastante, né? Então, a síndrome de pânico ou o transtorno de pânico, a gente utiliza essa nomenclatura para referir as crises frequentes, né, e recorrentes de pânico que uma pessoa pode ter. Doutor, eu lembro quando eu, como jornalista, ouvi pela primeira vez a expressão crise de pânico. Isso deve ter em torno aí de uns 30 anos, por aí. Mas faz sentido que 30 anos nessa linha do tempo acadêmica e médica é pouco tempo, né? Isso sempre existiu. Então, isso, né? que eu ia dizer, mas sempre existiu, né? Sim. As pessoas, né, não davam esse nome, né? Era o quê? Olha, durante muito tempo, né, quando não se encontrava uma causa que explicasse, né, de maneira ali rápida aquele desconforto que a pessoa sentia, muitos chamavam, né, de piti, de frescura, de um exagero, de um drama, o que fazia com que as pessoas até evitassem, né, se expor, pedir ajuda, relatar os sintomas, né? Quando isso passou a ser um pouco mais divulgado, as pessoas passaram a se reconhecer e aí sim, né, a gente começou a falar um pouco mais disso. E na verdade, esses episódios de pânico, eles podem até serem confundidos com outros problemas, um infarto, por exemplo? Sim, né, dentro desses desconfortos que eu citei, que a pessoa apresenta, né, durante uma crise aguda dessa de medo, de desconforto, ela pode apresentar sintomas de palpitação, taquicardia, um desconforto torácico, um formigamento nos braços, sensação de náusea, e quando acontece de maneira inesperada ou quando a pessoa experimenta essas sensações pela primeira vez, ela realmente acredita que ela está infartando, né? E aí ela pensa que vai morrer, ela pensa que vai perder o controle e muitas vezes procura um atendimento de urgência médica num pronto atendimento, onde ela é avaliada por um cardiologista, por um clínico que vai fazer um eletro, vai medir a pressão, e quando eles começam a descartar problemas clínicos ali que justificassem aquilo,
né, o que acaba sobrando ali, então, seria a ansiedade da pessoa muito grande. Aí chega no psiquiatra. Aí chega no psiquiatra. O senhor trabalha na rede Mater Dei, né? É um pouco disso também, o senhor também participa desse filtro aí dentro do seu, da sua rotina de trabalho. Existe um atendimento também que acaba, que começa, chega no hospital por outras razões e, na verdade, é crise de pânico? Muitas vezes, né, a pessoa chega achando realmente que está tendo um problema clínico, e aí quando o plantonista ali faz, né, os cuidados iniciais, a avaliação inicial e descarta, chama então o psiquiatra para prestar esse socorro, né? E aí o psiquiatra, já entendendo bem do que se trata, pode propor aí medidas farmacológicas ou não farmacológicas para ajudar a pessoa, né, a se livrar disso. Muitas vezes, quando a gente encontra o paciente, a crise inclusive já até passou, porque é uma crise de duração rápida, né? A pessoa tem uma sensação muito desconfortável, mas essa sensação ela passa depois de alguns minutos. O importante que a gente falar é que, por mais desconfortável que seja, o desconforto da dor torácica, da palpitação, da falta de ar, essas crises elas não são ameaçadoras à vida, não são fatais. A pessoa não morre por causa de uma crise de pânico, embora ela tenha certeza ali durante alguns momentos em que ela vai de fato ceder ali aquele desconforto. Agora, é claro, né? Nossa telespectadora aqui, nosso telespectador acompanhando a gente, talvez já tenha passado por isso, mas com certeza conhece alguém que passou por algum episódio assim. É cada vez mais comum a gente ouvir relatos de pessoas próximas, de pessoas queridas, ou até de presenciar mesmo situações assim. Isso está sendo... É porque a gente está falando mais sobre isso ou está aumentando mais a incidência? Eu acredito que a gente está vivendo hoje, Fernando, num mundo ansiogênico de natureza. Um ambiente ansiogênico. Exatamente. Então, assim, é pandemia, é por questões políticas, por questões financeiras, de saúde. Então, a gente está bombardeado aí por uma tensão constante, né? Cria-se, então, uma expectativa apreensiva. Então, as pessoas têm ficado mais ansiosas, tido mais estresses por trabalho, por outros problemas, e isso faz com que elas fiquem mais vulneráveis, vamos dizer assim, a crises dessa magnitude. Então, todo mundo está sujeito a uma crise de pânico? Todo mundo, Fernando. A prevalência na população é em torno dos 10%, ou seja, 1 em cada 10 pessoas vai apresentar, ou pode apresentar em algum momento da vida, um ataque de ansiedade dessa intensidade. Assim... Depois do ataque, ainda tem algo para a gente falar que é com relação aos gatilhos, né? Por exemplo, se uma pessoa teve um ataque de ansiedade quando estava vivenciando ali alguma experiência no trânsito, ela vai ter muitos gatilhos ligados ao trânsito. Com certeza, né? É muito comum a gente ver, por exemplo, em voos, em avião, pessoas que já têm um certo receio, né, do voo, da viagem aérea. E aí, por uma turbulência, alguma coisa, isso desencadeia nela uma crise e a partir disso ela passa a ter mais medo ainda, né, no futuro voo de sentir essa sensação de novo. O que faz com que muitas pessoas acabam evitando viagens por esse motivo. Tá. Como é que faz? Qual é a recomendação? Eu queria te perguntar assim, como é que, assim, de uma forma geral, a gente pode evitar uma crise de pânico? Mas ela estabelecida, como é que a gente cuida? Bom, né, às vezes ela acontece de maneira inesperada, então a gente não consegue realmente prever, né? Não existem gatilhos óbvios ali que a pessoa reconhece. Do nada mesmo. Ela se sente calma, tranquila e subitamente ela passa a sentir um desconforto muito grande, que em poucos minutos vai escalonando e vai levando ela para essa sensação realmente de medo de morrer. Quando a pessoa, né, experimenta essa sensação pela primeira vez, ela passa a desenvolver algumas estratégias, tanto para reconhecer futuras crises, né? Então ela começa a entender melhor os gatilhos que levaram ela a isso e aos pequenos sinais que o corpo vai dando, né? Porque é uma crise muito rápida, mas que às vezes começa com uma mão um pouco mais fria, começa um suor um pouco mais intenso, um certo tremor, a pessoa começa a sentir algum desconforto que ela já sabe, poxa, pode ser que essa crise venha novamente. E aí ela pode, né, adotar algumas estratégias.
por exemplo, procurar um lugar mais tranquilo, evitar ambientes muito tumultuados, muito cheios, com muitos barulhos. Então ela vai para um ambiente um pouco mais tranquilo, adota uma posição mais confortável, né? É importante que ela traga a atenção, o foco dela para as coisas que estão ao redor dela, né? A mente de uma pessoa ansiosa geralmente é uma mente voltada para catástrofes, para futuros medos e sofrimentos. Então, focar no presente ajuda bastante. E, principalmente, Fernando, controlar a respiração. A gente consegue controlar assim, uma porcentagem grande das crises de pânico fazendo uma respiração adequada, né? Eu, por exemplo, trabalho com os pacientes algumas técnicas de respiração que podem ajudar. Instintivamente, quando a gente está sentindo uma sensação de sufocamento ou de falta de ar, que várias das pessoas com pânico sentem, a gente busca mais o ar, nossa tendência é buscar mais o ar, puxar o ar com mais vigor. E a dica que eu dou é o contrário, a gente vai focar na expiração. A gente vai fazer uma inspiração normal e vai fazer uma expiração mais prolongada. Então, uma dica que eu dou é a pessoa fazer uma contagem dos tempos. Então, eu vou fazer uma inspiração contando até 4, depois eu vou fazer uma expiração pela boca contando até 8. Então, uma expiração mais lenta faz com que o seu coração desacelere e você vai recuperando a sensação de autonomia e de controle. Já que a gente está entendendo aqui que isso pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer momento, eu queria pedir ao Dr. Tiago que fizesse aqui. Vamos fazer esse exercício, porque isso vale. Não precisa esperar até a crise de pânico. É um momento que você pode se dar de presente para acalmar, para perceber esse sentido de presença tão importante, doutor. Com certeza, Fernando. Inclusive, né, se você já inicia, né, esses cuidados com a respiração no início da crise, você tem uma chance maior de controlá-la. Sim. Quando a crise já, né, se instalou ali, fica mais difícil focar na respiração, porque outros desconfortos passam a aparecer. Né? Vamos lá então, ó. Vamos fazer juntos? Você que está acompanhando a gente, pode fazer então, também em casa. Né? Ó, vamos lá. Puxar o ar pelo nariz contando até 4 e... A gente conta até 4 quando puxa o ar e quando solta o ar, conta até 8. Você pode fazer isso algumas vezes, né, durante alguns ciclos, e você não precisa de estar muito ansioso para perceber os benefícios dessa prática. Exatamente. A gente já consegue perceber rapidamente que o nosso corpo dá uma acalmada, o coração desacelera e a gente vai recuperando a nossa sensação de presença e de entendimento. Exatamente. De que olha onde você está, olha o que está acontecendo, né? Então, a gente está entendendo aqui que isso pode acontecer com qualquer pessoa, não tem uma idade específica, tem alguma prevalência entre homens e mulheres? É mais comum em mulheres do que em homens, tá? E mais comum nos adultos. É muito raro crianças e adolescentes apresentarem e menos frequente nos idosos. Mas na faixa etária dos adultos ali é onde a gente concentra a maior parte da prevalência. Medicamentos são indicados em alguns casos? Sim, quando esses recursos internos, né, da respiração e tudo mais não são suficientes para trazer esse conforto, a gente tem recursos farmacológicos bem estabelecidos e bem eficazes, que são os ansiolíticos. Né? Eu gosto de chamá-los de extintores de incêndio. Né? Se a gente não conseguiu apagar o fogo ali de uma outra maneira, né, o ansiolítico pode nos ajudar. Né? Então, existem sim pessoas que já experimentaram essa sensação desagradável, geralmente carregam um ansiolítico no bolso, mesmo que não use, mas a pessoa está ali, não sai de casa sem, porque ela sabe que o ansiolítico vai trazer uma sensação mais rápida, né, de conforto. É o que provavelmente ela vai receber se ela procurar uma ajuda num hospital, por exemplo. Eles vão descartar outras doenças e vão oferecer para ela um ansiolítico. A pessoa já vai se conhecendo melhor, vai entendendo, né? Ela própria vai... A terapia ajuda muito nisso, sabe? Ela vai ajudando a pessoa justamente a isso.
a se entender, a reconhecer os gatilhos, a reconhecer os primeiros sinais que o corpo dela, né, dá ali como um aviso ali de que a coisa está saindo do controle, né? A terapia cognitiva ajuda muito nisso, né? E em casos mais severos, casos mais recorrentes, né, existe tratamento farmacológico de uso contínuo também, que faz com que a pessoa diminua bastante, né, o risco de que isso volte a acontecer. Doutor Tiago, e quando a gente fala sobre saúde mental, existem várias outras, não sei se a gente pode chamar de comorbidades, mas outras coisas, outros problemas que vêm juntos, né? Síndromes, transtornos, e, poxa, tem ligação com outras questões? Depressão, por exemplo? Bom, sem dúvida, né? Um caminho ali, vamos dizer, né, em que a pessoa convivendo com esses desconfortos, com uma síndrome de pânico, ela tem uma piora de qualidade de vida tão grande que pode levá-la a um quadro depressivo. Pessoas depressivas têm também uma susceptibilidade maior, estão sob estresse, já têm pensamentos negativos muito mais frequentes ali, e passam a ser também mais vulneráveis a uma crise. Então, né, sim, o consumo de substâncias, o tabaco aumenta a frequência cardíaca, também faz com que a pessoa fique mais vulnerável, né, pessoas sob estresse, pessoas com problemas de sono, por exemplo, pessoas com transtornos de ansiedade, enfim. Então, tem, né, ligação com outros quadros psiquiátricos. O senhor falou do sono, por exemplo, né? A insônia, ela está relacionada com vários problemas que, na verdade, na maioria das vezes, a gente não costuma relacionar com a saúde do sono, né? Pois é, não, o sono é algo que a gente não devia negociar, é uma coisa inegociável, a gente tem que prezar muito por uma qualidade de sono boa, porque isso nos protege de muitos transtornos mentais. O senhor, na vivência que tem de consultório, percebe que, assim, a gente está entendendo que todo mundo está sujeito, 1 a cada 10 pessoas, né, está sujeito a uma crise de pânico em algum momento da vida, mas possivelmente durante a fase adulta. Mas quando o senhor analisa um paciente com essa queixa de crise, de pânico, tem alguns componentes que são comuns ali com relação à qualidade de vida, autocuidado? Sem dúvida, né? Pessoas, por exemplo, que não praticam atividades físicas regulares, geralmente essas pessoas não estão habituadas a sentir, por exemplo, uma taquicardia, que é muito comum quando você está fazendo uma corrida, quando você está se exercitando. Então elas interpretam, às vezes, de maneira sobrevalorada ali, sintomas que seriam comuns para quem já está habituado a se exercitar, por exemplo. Então a atividade física é uma coisa protetiva, né, nesse sentido. O sono de qualidade, né, bons hábitos, uma boa dieta, uma boa alimentação, né, isso tudo são medidas protetivas que vão, com certeza, garantir aí uma qualidade de vida melhor e nos proteger de vários desses transtornos, inclusive, do pânico. Sim, toda uma série de cuidados que vai ser bom para tudo, né? Mas é bom também ter a informação de que ela tem tempo determinado, né? Ela vai começar, vai acontecer e vai acabar. A sensação para uma pessoa que está em pânico é que ela dura horas, né? Poxa, uma pessoa sentindo um desconforto torácico, falta de ar, taquicardia, formigamento, 1 minuto não é uma eternidade para ela, né? Mas assim, né, é muito improvável que esse desconforto dure mais do que 30 minutos, por exemplo, né? Então, se você está com uma pessoa do seu lado, né, é importante que você não fale, isso não é nada, isso não... Não, isso é sim, é um desconforto muito grande, mas vai passar. Fique tranquilo, isso vai passar e isso não é ameaçador à sua vida, né? Você não está em risco de vida por estar se sentindo assim. Crise de ansiedade é a mesma coisa que crise de pânico? Crise de ansiedade, né, ela pode vir em níveis, em intensidades diferentes, né? Uma pessoa pode ter crises mais brandas, uma taquicardia, quando ela vai, por exemplo, fazer uma viagem, falar em público, vai fazer uma prova, uma entrevista de emprego, ela pode se sentir mais ansiosa, né? A ansiedade por si só não é um transtorno mental. Mas assim, quando essa crise passa a prejudicar a vida dela, né, e quando ela vem de maneira muito intensa, contemplando aí esses sintomas que eu citei,
a gente chama de crise de pânico. Muito bem. A gente tem aqui, doutor Tiago, um quadro que se chama Mitos e Verdades. E aí, quando a gente fala sobre crise de pânico, né, síndrome de pânico, a gente tem várias questões aí ligadas ao que é verdade, o que é mito. Então, tudo bem? Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Beleza. Mitos e Verdades de hoje é com o Dr. Tiago Guimarães, da Rede Mater Dei, também da Associação Mineira de Psiquiatria, e a gente está falando sobre crises de pânico. E a gente vai ter aqui a primeira frase. Olha só, é mito ou verdade, Dr. Tiago, que as crises de pânico acontecem assim, do nada? Olha, isso pode ser uma verdade. Elas podem acontecer de maneira inesperada, tá? Inclusive, quando acontece de maneira inesperada, elas costumam ser até mais desconfortáveis. Quando acontece de maneira esperada, ou seja, né, eu estou indo para uma situação que me gera estresse, ou que já no passado me gerou uma situação dessa, né, a gente consegue esperar, mas às vezes ela acontece sim de maneira inesperada. Pode ser, pode ser. Sim. Técnicas de meditação, técnicas de respiração podem ajudar a controlar a crise de pânico. Mito ou verdade? Verdade, isso é muito verdade, né? Como eu disse aqui agora há pouco, a respiração ela nos protege bastante, e a meditação, porque vai nos trazer ali para o presente, para a gente viver aquele momento com plenitude e a gente saber que a gente está bem, está num lugar seguro, que aquilo vai passar. A meditação aplicada no nosso dia a dia, ela também nos protege. A síndrome do pânico só acontece com pessoas que passaram por experiências traumáticas. É mito ou é verdade? Não, isso é um mito. Tá? Qualquer um, como a gente falou mais cedo aqui, está sujeito, está susceptível a enfrentar uma situação dessa, mesmo que nunca tenha sido diagnosticado com nenhum transtorno mental ou tenha vivenciado algo, né, de algum trauma. Muito bem. E essa aqui, apenas a medicação prescrita pelo médico é suficiente para superar a síndrome do pânico? Não, isso também é um mito, né? Em alguns casos, sim, a medicação ela vai exercer um papel ali muito importante, mas quando a pessoa, através de recursos internos, de uma respiração, de um autocontrole, consegue, né, se sentir melhor, ela desenvolve nela uma sensação de autoeficácia, de que, poxa, eu dou conta, eu tenho controle de mim, eu tenho controle das minhas emoções. E até para entender quais são os gatilhos, poder até negociar com esses gatilhos, né, doutor? Perfeito, perfeito. A medicação pode ajudar bastante, mas nem sempre ela é necessária. E a síndrome de pânico tem relação com a agorafobia? Mito ou verdade? Sim, não, isso é uma verdade, né? A agorafobia, que é um desconforto que o paciente, né, que a pessoa sente em lugares muito cheios ou em lugares muito ermos, em filas, em lugares em que a pessoa se sente um pouco aprisionada, pode sim desencadear uma crise de ansiedade, uma crise mais intensa. Então, a agorafobia está muito relacionada com o pânico. Então, a agorafobia é essa sensação de desconforto em lugares cheios, né? Em lugares cheios ou em lugares descampados, quando também, a pessoa tem uma sensação de que eu não tenho para onde fugir. Sabe? Sei. Isso pode acontecer em lugares muito abertos também. Então, né, quando a pessoa se vê numa situação em que ela imagina que, caso ela passe mal, ela não tem uma escapatória ali rápida para aquilo, ela pode se sentir desconfortável. Sim, não é só na multidão, não é só quando está cheio, é o contrário também, quando está muito vazio. Sim, né? Ela pode se sentir desconfortável. Interessante. Bom, doutor, quero te agradecer muito aqui a sua participação, sucesso aí no trabalho. E um grande abraço aí para o pessoal da Rede Mater Dei. Obrigado, valeu. Fernando. Conte sempre comigo. Beleza. Aí um abraço também para a cidade de Divinópolis. Doutor é de Divinópolis. Sim, da querida Adélia. Terra de Adélia Prado, terra do Festival da Cerveja. Ainda tem aquele festival Acho que não, fantástico viu, por lá. Mas as já... ruas continuam com os nomes daqui de BH. Afonso Pena, Savacinha. Isso aí, a Savacinha está lá. Afonso Pena também, né? Tem também, tem. As ruas ali copiaram de... Foi uma boa, Savacinha, boa. Isso mesmo. Um grande abraço, doutor Tiago. Um abraço, valeu. Fernando. E a gente faz um rápido intervalo e volta daqui a pouco